Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Desde já o nosso muito obrigada, e que você, mais uma vez, nos acompanhando, que juntos possamos oferecer este culto ao nosso Deus, que só Ele é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Que toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Eu gostaria de estar lendo, convidando os irmãos, e amigos para estarem nos acompanhando nessa leitura que se encontra lá em Romanos 14, versículo 10, de 10 a 13. Romanos 14, versículos de 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou por escândalo ao irmão. Toda língua se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos dar início também com este louvor. Vem, esta é a hora de adoração. Para
Aleluias. Nós ainda louvaremos ao Senhor com um cântico que diz: o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, o nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. Vamos adorar ao nosso Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Vamos adorar a Deus novamente com esse louvor. Nome de Jesus É poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós louvamos, exaltamos, glorificamos o Teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, por este tempo que estamos vivendo, Senhor. Este tempo, ó Deus, que muitas vidas têm sido alcançadas, meu Pai, pela Sua palavra, ó Deus, e que nesta noite, ó Pai, mais uma vez, não seja diferente, Senhor. Que mais uma vez, ó Deus, pessoas possam estar se colocando diante de Ti, Pai, através das redes sociais, nos acompanhando, ó Deus, em casa, para ouvir a Tua palavra, para bendizer o Teu nome, Senhor. Ó Deus, continue nos usando. Continue, ó Deus, usando o Teu servo, pastor Josué, na ministração da Tua palavra, Senhor. Que muitos e muitos corações possam ser alcançados nessa noite. Nós Te pedimos estas bênçãos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Tu és Senhor
da minha vida. Tu és Senhor de tudo que eu tenho. Estou aqui para te adorar, te dar o meu louvor e te agradecer. Tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor de tudo que eu tenho. Estou aqui para te adorar, te dar o meu louvor e te agradecer. Te agradeço, Deus, por tudo que tens feito em nós. Te agradeço, Deus, porque eu posso cantar. És meu Pai, meu desejo é te louvar. Sei que é muito mais, pra sempre vou te amar. És meu Pai, meu desejo é te louvar. E sei que é muito, muito mais, pra sempre vou te amar. Tu és Senhor das nossas vidas. Tu és Senhor de tudo que eu tenho. E eu estou aqui para te adorar, te dar o meu louvor e te agradecer. Te agradeço, Deus, por tudo que tem feito em nós. Te agradeço, Deus, porque eu posso cantar. És meu Pai, meu desejo é te louvar. E sei que é muito mais, pra sempre vou te amar. És meu Pai, meu desejo é te louvar. E sei que é muito, muito mais, pra sempre vou te amar. Pra sempre vou te amar. Que Deus abençoe grandemente a vida do nosso irmão Anselmo, que nos trouxe esta mensagem cantada. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, que está conosco agora participando ao vivo do nosso culto de oração aqui na Igreja Batista de Nova Brasília, hoje, dia 15 de julho de 2020. E nesta noite, para a nossa reflexão, hoje daqui a pouco, após o culto ou após o momento online, nós estaremos aqui com os demais irmãos, tendo o nosso momento de oração. Hoje é culto de oração. E se você tem algum pedido de oração, pode deixar também aí a sua mensagem, o seu pedido. Temos lembrado desses pedidos de oração, e depois do momento online aqui com a igreja, nós apresentamos os pedidos, pode ter certeza disto. E queremos agora que você acompanhe conosco nesta reflexão. A mensagem nesta noite tem como tema espelho espiritual ou espelho da alma. E a nossa leitura inicial encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, aonde assim lemos:
Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Espelho espiritual. O espelho, apesar de ser uma das coisas mais simples nos nossos dias, é também uma das utilidades mais necessárias para o nosso dia a dia. Do simples uso ao uso mais complexo, como por exemplo, no consultório odontológico, que é uma ferramenta importante para o dentista, assim também como outros especialistas na área de medicina, assim também como para outro uso em várias áreas da ciência, mais do que simplesmente de refletir a nossa imagem para nós estarmos diante dele, para nos arrumarmos, pentear o cabelo, colocar roupa e assim por diante. E é uma das coisas mais simples. Dificilmente vamos encontrar uma casa que não haja um espelho. E mesmo aquelas pessoas que não têm uma casa para morar, sendo pessoas de rua ou pessoas na rua, até mesmo essas pessoas diariamente, em algum momento, fazem uso do espelho, porque é uma coisa muito simples, está no dia a dia das pessoas, mas é também, apesar da sua simplicidade, de grande utilidade. Querendo ou não, mesmo sem intenção, toda vez que nos olhamos no espelho, somos desafiados em nosso caráter. Será que sempre nos olhamos no espelho da mesma maneira como olhamos para as vidas de outras pessoas? Geralmente, quando a gente se olha no espelho, a gente fica preocupado em querer melhorar a nossa imagem. E aquilo que por acaso para nós não está bem, a gente quer corrigir antes da gente se apresentar ao público, antes da gente se apresentar, às vezes, até as pessoas da nossa convivência dentro da nossa própria casa. Há pessoas morando dentro da mesma casa que às vezes não querem nem se apresentar às demais pessoas sem antes passarem na frente do espelho, porque o que elas querem é dar o melhor de si, pelo menos na sua imagem, na hora de se apresentarem publicamente. E é por isso que talvez o espelho ele nos desafia em nosso caráter, mesmo sem termos esta intenção de olharmos para o espelho desta forma, porque dificilmente olhamos da mesma maneira para as outras pessoas, buscando nelas sempre o melhor, buscando nelas sempre aquilo que pode melhorar, segundo o nosso julgamento ou segundo a nossa intenção para com elas. E quando o assunto é espelho, a Bíblia também nos chama a atenção para um outro tipo de espelho, o espelho espiritual, conforme nós vemos em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. E para que serve o espelho espiritual, conforme o apóstolo Paulo apresenta para nós na sua primeira epístola aos Coríntios? Primeiramente, que nós podemos aqui analisar, o espelho espiritual, ele nos mostra como estão nossas vidas. E uma das razões é porque quanto mais tempo passamos sem olhar para nós mesmos, se nós não ficarmos preocupados em ficar olhando para a nossa própria vida, mais temos a tendência de gastar tempo focando a vida de outras pessoas. Geralmente é assim que as pessoas pensam: olha, por que você observa tanto a minha vida? Por que você toma conta tanto da minha vida? Por que você fala tanto da minha vida? Por que você está interessado em saber tanto da minha vida? Por que você não toma conta da sua vida? Está faltando tempo para você? Ou você está com tempo de sobra?
E é para isso que o espelho espiritual ele nos serve, porque ele vai nos fazer ficar ocupados, tomando conta mais da nossa vida, olhando mais para a nossa própria vida do que para a vida de outras pessoas. Essa é uma das razões. E dificilmente faremos isso quando olhamos para outras pessoas sem julgar a vida das outras pessoas. Enquanto que a gente olha no espelho, a gente quer sempre ver o melhor da gente. Quando a gente fica olhando para as outras pessoas, a gente tem uma tendência a observar, a destacar. O que nos chama mais atenção é justamente os defeitos das outras pessoas. E aí nós então já começamos a julgar as vidas dessas pessoas. E é nesse sentido que nós não podemos esquecer do sermão de Jesus, especialmente em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Parece que esse tempo de pandemia, por conta do isolamento social, uma coisa que não só eu, mas outras pessoas também têm observado, que uma coisa que deu uma trégua, deu uma pausa muito considerável é aquela coisa das pessoas ficarem prestando atenção nas vidas das outras. Com exceção das redes sociais, as pessoas no isolamento social, trancadas dentro de suas casas, sem poderem estar próximas de outras pessoas, de repente até morando perto de suas casas, elas ficaram mais ocupadas em suas próprias residências e com isso tiveram mais tempo de se olhar nesse espelho, pelo menos no espelho moral. Passaram a ficar mais preocupados com as suas próprias vidas do que com as vidas de outras pessoas. Infelizmente ou felizmente, isso até dentro das igrejas. Por conta de nós termos, com esse isolamento social, fomos obrigados a diminuirmos o agendismo da igreja, fomos obrigados a enxugar radicalmente as inúmeras reuniões das igrejas. Parece que nós vemos quase que por instinto também essa coisa de uma pessoa dizer assim: está sabendo o que está acontecendo com o irmão fulano? Está sabendo o que está acontecendo com a irmã ciclana? Tem visto o que tem acontecido com aquele irmão? Tem visto o que tem acontecido com aquela irmã? Esta pandemia, nós temos que admitir que trouxe esse lado positivo. Passamos a ficar um pouco mais restritos ao nosso próprio universo. Passamos a ficar um pouco mais restritos ao nosso próprio espelho. Quem não fez uso do próprio espelho perdeu essa oportunidade, mas ainda há tempo para isso. Então o espelho espiritual, ele nos ajuda nesse sentido. Ele nos mostra como estão nossas vidas. Passamos a ficar mais tempo focando a nossa vida, porque quando nós não ficamos focando a nossa vida, a gente gasta mais tempo focando a vida das outras pessoas. E também o espelho espiritual, ele nos faz lembrar nosso passado, mas não no sentido negativo da palavra, até porque nem sempre olhar para o passado significa que está andando para trás, significa que tempo está sendo perdido, significa que estamos deixando de andarmos adiante. Pelo contrário, andar para trás muitas vezes é importante para tomarmos impulso e acertarmos a jornada adiante. Uma das grandes vantagens de lembrar nosso passado é que determina por onde precisamos prosseguir para o futuro. Quem não tem passado tem o seu futuro comprometido. Quem não tem passado não tem uma referência. Quem não tem passado não tem uma raiz. Quem não tem passado não tem um projeto de vida para o presente e para o futuro.
Para não comprometer o futuro, o espelho espiritual, ele é muito importante para nos fazer lembrar do nosso passado. A uma das igrejas da Ásia, Jesus alertou lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que Jesus estava dizendo para esta igreja, em outras palavras: lembra daquela pessoa que você era lá no passado, a igreja de Éfeso. Era uma referência de amor, por exemplo. A igreja de Éfeso era uma igreja de referência de amor. E aqui nós estamos vendo nas palavras de Jesus: olhe para trás, veja onde foi que você caiu, começa tudo de novo. Se continuar nessa trajetória, não vai chegar a lugar nenhum, ou vai em direção ao abismo. No espelho espiritual, temos a liberdade de olharmos nosso passado, para sempre lembrarmos com alegria de nossas raízes. Foi por conta disso que o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 5. Paulo incentiva Timóteo para trazer sempre à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O apóstolo Paulo exortando a Timóteo para que trouxesse sempre à memória aquilo tudo que foi passado como instrução para ele no passado. Ele precisava olhar para o passado e lembrar dessa importância, lembrar das suas raízes, para se encontrar motivação e continuar adiante, porque o projeto de vida no futuro dele estava tendo como referência aquilo tudo que ele recebeu no seu passado. Ele não poderia jogar fora. Se não valorizarmos nossas raízes, acabamos indo para qualquer direção que os agentes das vãs doutrinas tentam nos levar. E uma outra vantagem também do espelho espiritual: ele nos revela o que hoje somos. Revela se somos ou não pessoas de fé. Lembrando sempre daquilo que nós encontramos em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Sem esquecermos também da palavra do sábio, que está lá em Provérbios capítulo 27, versículo 19, que como o espelho, na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, cada um de nós, no nosso dia a dia, como espelho, refletimos em tudo e todos o que nós somos no nosso interior. Querendo ou não, nós refletimos em tudo e todos o nosso caráter, aquilo que nós somos no coração. Há quem diga que quanto mais eu falo sobre a vida de alguém, mais eu estou falando é de mim mesmo. Quanto mais eu falo da vida de alguém, mais eu estou falando do meu caráter, que tipo de pessoa que eu sou. E é por isso que o espelho espiritual é tão importante. Ele é importante porque ele nos mostra como estão nossas vidas, e que nós precisamos investir mais neste tempo em estarmos olhando neste espelho como está a nossa vida, para assim nós amadurecermos mais e não passarmos tempo ou desperdiçando tempo em julgando as pessoas,
e este espelho também ele nos faz lembrar o nosso passado, a nossa raiz, para que assim nós possamos prosseguir adiante e não perdermos o foco naquele alvo que precisamos atingir, e também ele nos revela como que nós estamos hoje. Então esse espelho espiritual, ele serve para nos fazer ver o nosso passado, o nosso presente, para que assim possamos prosseguir vitoriosamente para o futuro. Enfim, o espelho espiritual, ele organiza nossas vidas, arrumando nossa alma, e esse espelho é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela o que somos e o que há em nossos corações, conforme nós encontramos em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é o nosso espelho espiritual, porque ela nos mostra o caminho para a perfeição, conforme nós encontramos em Tiago capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Portanto, terminando aqui a nossa palavra, terminando a nossa reflexão, deixemos a palavra de Deus ser o nosso espelho espiritual. Deixemos a palavra de Deus dominar nossos corações, como fez o salmista ao dizer no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Feche seus olhos agora, vamos orar, e daqui a pouco estaremos mais uma vez no louvor com o nosso ministério de louvor para o encerramento deste culto. Pai querido, louvado seja o teu santo e precioso nome. Obrigado, Senhor, pela simplicidade da tua palavra e ao mesmo tempo pela sua grande importância como o espelho do nosso dia a dia, algo tão simples, mas tão necessário, para assim nós, ao olharmos para ela, possamos ver aquilo que em nós pode ser melhorado, e através dela mesma nós encontramos todas as recomendações necessárias para que assim possamos ser essas pessoas melhores. E com isto, olhando para as nossas próprias vidas, considerando o nosso passado e caminhando para o futuro. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda louvaremos ao Senhor com mais um cântico, e esse cântico, ele é uma oração. Aproveitando que nós estamos hoje numa quarta-feira de oração, louve ao Senhor com esse cântico, mas que esse cântico também seja uma oração na sua vida. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Senhor amado,
Nós temos aqui alguns pedidos chegando agora. Temos o pedido da nossa irmã Suelene e outros pedidos que por acaso forem chegando neste momento. Nós estaremos agora orando, encerrando este momento online, mas estaremos aqui logo depois para assim também atendermos os pedidos de oração dos irmãos que estão aqui presentes. Feche seus olhos agora, onde você estiver, ou eleve o seu pensamento para Deus e ore conosco agora também neste momento. Pai querido, louvado seja o teu santo e precioso nome. Mais uma vez nós agradecemos porque aqui estamos neste santuário diante do Senhor, prestando este culto de louvor, de adoração, de exaltação ao teu santo e precioso nome. Muito obrigado, Senhor, porque estamos diante da pessoa mais maravilhosa, da pessoa mais poderosa. Estamos diante daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado porque o Senhor nos recebe como teus filhos. E na pessoa de Jesus temos a liberdade de colocarmos nas tuas mãos não só as nossas gratidões, mas também os nossos pedidos. Pedidos como este que aqui acaba de chegar, da nossa irmã Suelene, que pede por sua família, por todos os demais familiares também enlutados pela passagem da sua mãe, e também por aqueles que estão enfermos, por aqueles que na família precisam colocar as suas vidas em risco no trabalho, que não tem como ser diferente. E nesta direção também entregamos muitas outras vidas que estão passando por situações parecidas, famílias enlutadas, famílias com entes queridos doentes, hospitalizados, alguns entubados, outros em casa se recuperando ainda, e por aqueles que têm que trabalhar, graças ao Senhor ainda pelo emprego de cada um, mas expostos aos perigos deste tempo em que vivemos. Mas também pedimos por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão aguardando por uma oportunidade. Pedimos também por todo o teu povo, por toda a tua igreja, por nossa sociedade, Senhor, pelos nossos governantes. Pedimos ao Senhor por nossas necessidades como nação, especialmente no sentido espiritual, porque a tua palavra nos diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e que o Senhor Jesus Cristo seja de fato Senhor desta nação. Pedimos a tua bênção para todos, para que possam assim ter uma noite de paz e tranquilidade, de sono, de descanso, com a consolação do teu Espírito Santo. É o que pedimos e agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos.